Bem-vindos a mais uma Consciência Mágica, e hoje eu vim falar para vocês sobre como usar magia. Anteriormente eu expliquei como funciona para você conseguir a fonte do poder, a sua fonte de mana, que é o que vai te permitir realmente usar esse poder. E agora eu vou explicar de forma prática como você, após assegurar essa fonte, como você pode usar esse poder. A partir do momento que você tem mana fluindo no seu corpo, o seu mana ele é como se fosse uma bateria. Então você precisa aprender a conduzir essa energia. E para conduzir essa energia não é algo fácil, é algo muito complicado. A forma mais simples de você conduzir essa energia são com runas. Eu vou dar um exemplo de como eu sou um mago. Infelizmente nessa vida eu não tenho muito poder, de a maior parte do meu poder, mas eu consegui reter algum. Não vou explicar os meus métodos porque são pessoal. Talvez em algum momento eu fale disso, mas vai lá. A forma mais fácil de você usar magia após você segurar uma fonte são as runas, ou símbolos que consigam converter esse poder do seu corpo. Eu vou dar exemplo. Isso. Isso na minha cabeça é um Valknut. E não, eu não fiz ele para tapar meus chifres, eu não sou um demônio, antes que alguém pergunte. Eu fiz isso porque esse lugar aqui é simbólico, não é apenas simbólico. Se você estudar ao longo da história da humanidade, hoje chifres são associados a monstros, demônios, mas na cultura antiga os chifres eram muito associados à sabedoria. Por que isso acontece? Eu não sei se eu já expliquei isso para vocês, mas a reencarnação é algo bem real. Inclusive, eu já falei, essa é uma vida que eu me lembro. E esse símbolo, Valknut, os três triângulos entrelaçados, ele é usado para, nesse lugar em específico, eu conseguir fazer com que as minhas memórias de minha outra vida pudessem ser mais preservadas, pudessem ser melhor trazidas. É como se fosse uma antena, se é que pode se dizer assim. Eu consigo canalizar melhor a minha essência e com que eu possa me lembrar dessa vida anterior, porque durante muito tempo ela não foi algo claro na minha mente. A função desse Valknut para mim seria isso, mas a forma mais prática que eu tenho hoje de fazer magia, igual falando, eu não tenho muita magia, eu não tenho muita mana atualmente, então eu preciso ser bem eficiente com ela. É esse círculo de runas, qual no centro está o símbolo do elmo do terror. Se você traduzir de forma literal, esse símbolo elmo do terror, ele era muito usado pelos vikings. Mas na verdade ele era um símbolo de Salomão. Os vikings é dito que eles tatuavam esse símbolo, tatuavam, faziam esse símbolo na testa para dar medo nos inimigos. Porque o que acontece? Esse símbolo aqui, ele é um símbolo bem interessante. Se você reparar, ele tem um centro e ele divide em vários pontos. Por que isso é interessante? O símbolo original que foi encontrado nas tumbas de Salomão, ele existiam várias variações, porque o poder com o tempo você aprende a controlar, não é algo fácil, mas você consegue fazer com que o fluxo de mana flua na intensidade que você quer, ou seja, eu poderia fazer com que o fluxo fluísse mais para cá ou para cá. E se eu tivesse feito esse símbolo de forma fixa, exemplo, vamos colocar eu tivesse colocado mais aqui um pouco mais, enfim, alterações, eu poderia fazer com que de forma automática uma magia estivesse sendo usada. Eu fiz assim, eu deixei o símbolo em sua variação mais simples, mas é porque eu gosto da versatilidade. Igual eu falei, se você estudar, você vai encontrar várias variações desse símbolo. Algumas variações poderiam te conferir força, agilidade, outros aspectos que você consideraria, enfim, vários aspectos físicos normalmente. Com esse símbolo é complicado você conferir algo muito complicado, porque você simplesmente está moldando esse mana que existe dentro do seu corpo. No meu caso, eu não fiz nenhuma variação, eu fiz o símbolo original para o mana poder fluir de forma regular entre todos os pontos, mas eu fiz ao redor
um círculo de runas. Esse círculo de runas ele é um alfabeto e ele é conhecido como Alder Futark. É o alfabeto mais antigo. E o que acontece? Não é fácil fazer isso, e assim, eu não recomendo, se você estiver iniciando no mundo da magia, eu felizmente na minha outra vida, eu tive décadas para poder trabalhar nisso, então eu consigo manipular esse poder, mas assim, para você que está iniciando na magia, eu não recomendo, porque controlar esse poder nesse alfabeto é algo bem difícil. Mas enfim, no meu caso, eu consigo fazer com que o mana flua para esse alfabeto. E exemplo, vamos colocar, eu consigo ativar essa runa, essa e essa. Com isso eu consigo ativar certos aspectos, vários deles. Mas infelizmente me falta poder ainda, eu gostaria de tratar nisso no futuro. Mas é isso, eu consigo ativar certas runas e é como se eu estivesse fazendo uma linha de código e alimentando ela. Esse é o círculo de alimentação e esses são os comandos ao redor. Bem, eu imagino que muitos de vocês, vocês chegaram nesse ponto, talvez vocês tenham ido pelo caminho mais fácil, que é se vincular a uma criatura fazendo um pacto. Quando você se vincula a alguma criatura, normalmente ela vai te oferecer certo. Você vai poder usar certa parte do poder dela. Exemplo, se você faz pacto com um demônio, não necessariamente Samael, mas algum demônio inferior, e esse demônio conseguiu a capacidade de ludibriar as mentes das pessoas, de confundir, ou de extrair da verdade, ou aspecto de força, normalmente essa criatura vai conseguir passar esse poder para você. Não é universal, pode ser que e não te impede de poder fazer magia da mesma forma que eu estou fazendo, mas é uma grande vantagem. Quando você faz um pacto, normalmente você vai conseguir usar a magia daquela criatura, pois ela vai ser uma presença constante na sua vida. Muitas vezes, se você fazer um pacto, essa criatura vai poder tomar conta da sua mente, se ela quiser. Claro, existe a possibilidade de você prender uma criatura mágica e extrair o poder dela, mas mesmo assim, a troca de mana dessa criatura para você sempre vai ser algo muito próximo. É como se a alma dela tivesse vinculada à sua consciência, né? Bem, e caso você tenha alguma ascendência de feiticeiro, se você tem alguma capacidade oculta de magia, você provavelmente sentiu a magia em alguns momentos da sua vida. Você pode fazer certas coisas que pessoas não faziam e você pode tentar explorar isso. Bem, como um feiticeiro, é dito que nem muitos deles não nasciam com essa capacidade inerente total desde o começo. Como um feiticeiro, igual eu falei, para aqueles que tiveram sorte, loteria genética, um ancestral certo. Mas assim, a ideia de você ser um feiticeiro não é exatamente tão impossível, porque ao celestiais, criaturas com poder existiram ao longo de milhares de anos. Então, assim, não é tão difícil, não é tão impossível que não é provável, mas não é tão impossível que você tenha em algum momento algum celestial na sua árvore genealógica e você talvez consiga ativar esse poder. Mas assim, provavelmente se você tiver esse poder inerente, você deve ter sentido sinais em algum ponto da sua vida. Até porque assim, se você tiver um ancestral, não necessariamente significa que você vai conseguir despertar todo esse poder. Talvez você consiga despertar parte do poder, mas ele não seja algo tão ridículo. Pode ser simplesmente, você pode só chegar ao ponto de fazer algo simples. Muitas pessoas, inclusive, decidem se tornar magos por conta disso. Elas tiveram. Muitas não, né? É uma comunidade bem reduzida. Mas elas em algum momento tiveram essa demonstração de poder e elas queriam mais. Então elas ou vão para o caminho da bruxaria ou o caminho dos estudos da magia e se tornam um mago. Bem, magia de forma básica, igual eu expliquei, das runas seria isso. Eu creio que eu vou gravar mais um vídeo falando sobre como é a magia,
E eu vou explicar, mas assim, não sei se você vai entender. Bem, até mais.